Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais são os exames, os dois exames principais, para você identificar qual o risco de você desenvolver o derrame cerebral, o AVC. No vídeo anterior eu mostrei para vocês o que seria o AVC, quais são os mecanismos que ocorrem o derrame cerebral e quais são os sinais e sintomas iniciais para você ligar o sinal de alerta. Você precisa buscar atendimento médico e avaliar se o que você está sentindo é um sinal de inicial de AVC e que você precisa passar por um tratamento para evitar, minimizar as sequelas que podem ocorrer secundárias a esse quadro. Hoje eu vou falar sobre os exames para você identificar o seu risco. Então você hoje pode ir da sua casa já saber, será que eu estou no risco de desenvolver AVC? Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre quais as medidas vocês precisam adotar a partir de hoje para assumir a responsabilidade sobre a própria saúde, para reduzir o risco de doenças, melhorar a qualidade de vida, promover a sua própria saúde. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e vamos compartilhar o conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem acesso aos vídeos que eu produzo aqui para vocês, maior é a relevância que os vídeos terão, mais pessoas serão impactadas positivamente para assumir a responsabilidade sobre a própria saúde. Então vamos lá? Vamos falar quais são os exames importantes que vão determinar o seu risco, ou então vão indicar o seu risco que você pode estar exposto nesse momento do desenvolvimento do acidente vascular cerebral. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o acidente vascular cerebral, ele é ou isquêmico, ou seja, falta de oxigênio para chegar em alguma determinada região do cérebro, ou é hemorrágico, ou seja, é uma ruptura de alguma determinada artéria que irriga uma região do seu sistema nervoso central, e você vai gerar um sangramento na região e, consequentemente, uma morte dessa região cerebral. Então, é muito importante a gente saber quais são as causas que levam tanto ao AVC isquêmico quanto ao AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, ele é secundário a obstruções das artérias que irrigam o nosso sistema nervoso central e irrigam o nosso cérebro. Quer dizer o quê? Tem placas de gordura nas artérias que estão impedindo que chegue sangue suficiente a alguma determinada região do seu sistema nervoso central. Esse depósito de gordura nas artérias cerebrais não são localizadas. Geralmente a gente tem um acúmulo de gorduras de uma forma sistêmica. Dependendo da sua predisposição genética e da sua individualidade, essas placas de gordura podem se alojar no sistema nervoso central, aumentando o risco de AVC, pode se alojar no coração, podendo levar a infarto, pode se alojar nas artérias do nosso intestino, causando uma dor após uma alimentação que a gente chama de isquemia mesentérica, pode piorar a circulação nas artérias do seu rim, podendo levar a uma hipertensão ou uma disfunção renal, pode afetar as artérias das pernas e você ter uma dificuldade de caminhar porque não consegue chegar sangue adequado porque a artéria tem algum grau de obstrução. Enfim, arteriosclerose, a obstrução das artérias por placas de gordura ocorre de uma forma sistêmica. Quando a gente pensa em AVC, a gente está pensando em depósito de gordura no sistema nervoso central. Porque como é que eu vou saber se eu tenho risco de desenvolver esse AVC isquêmico? Um grande exame pode avaliar se você tem essa propensão de desenvolver AVC, é o Doppler de carótides vertebrais. Ou seja, você passa um gelzinho aqui no pescoço, o médico passa um gelzinho no seu pescoço e avalia, quantifica a quantidade de placas de gordura que você tem nas carótidas. Isso a gente consegue fazer um refinamento do seu risco cardiovascular. E por acaso, você tem placa de gordura, depósito de gordura nas artérias do pescoço, aumenta a sua probabilidade de desenvolver AVC, seja por lesão nessa placa, pode migrar um pedacinho dessa placa e obstruir uma artéria cerebral mais estreitinha, ou até mesmo, em casos mais graves, uma obstrução na própria carótida, que vai fazer com que uma parte inteira do seu cérebro, na verdade, uma metade do seu cérebro, um hemisfério, seja totalmente perdida essa circulação. E aí dá um AVC muito grave. Então, a presença de placas na carótida é aumenta o seu risco de desenvolver AVC. Então, se você tem placas na carótida, você precisa fazer
controlar seu colesterol adequadamente, e isso pode aumentar o seu risco cardiovascular, ou seja, a meta de colesterol pode ficar mais baixa. A meta de controle de colesterol, ela é individualizada pelo seu risco particular de desenvolver doença cardiovascular. Se você tem dúvidas sobre como é que eu sei o meu risco cardiovascular, eu tenho um vídeo sobre isso. Aqui, vou deixar aqui do lado, esse vídeo sobre como identificar o seu risco cardiovascular. Então, você tem placas de gordura nas artérias do pescoço, você precisa otimizar o controle do seu colesterol. E o controle do colesterol, ele precisa ser independente do seu estilo de vida. Se você tem um estilo de vida ótimo, e mesmo assim tem placas na carótida, e tem colesterol ali acima do que seria esperado para o seu risco cardiovascular, você pode ser necessário, na verdade, nesse caso, é necessária a utilização de medicação para otimizar o controle desse colesterol. Não é porque você tem um estilo de vida excelente que isso impede de você desenvolver a doença aterosclerótica. Pode ter relação com o envelhecimento e com história familiar. Então, um estilo de vida bom, ele até nos protege, mas ele não nos isenta de risco de desenvolvimento de doenças. Então, nesses casos, a pessoa que tem placa de gordura nas carótidas tem um estilo de vida bom, muitas vezes ele precisa de medicação para controlar esse colesterol e efetivamente assim reduzir seu risco cardiovascular. A pessoa que tem placa de gordura, mas tem um estilo de vida horroroso, muito ruim, você precisa melhorar, otimizar o seu estilo de vida. Pode ser que você até consiga reduzir esse colesterol, mas na presença de placas de gordura, se faz necessário muitas vezes a utilização de medicação. Muitas pessoas me perguntam, doutora, mas eu preciso de remédio de colesterol para a vida toda? Eu entendo que tomar medicação é muito ruim, tá? Você ter a obrigação de tomar remédio todos os dias não é confortável, mas se eu sei que eu estou tomando um remédio para controlar um dos meus fatores de risco, isso está melhorando, reduzindo o meu risco cardiovascular no futuro, ele não é um inimigo, na verdade ele é meu aliado. Ele, junto com o meu estilo de vida bom, ou se não está bom, junto com a minha otimização do estilo de vida, a medicação pode ser uma auxiliadora, uma potencializadora da melhora dos parâmetros da minha saúde. Então eu vejo ela como uma aliada, a medicação, não como uma vilã em determinados casos. Não é medicação para todo mundo, mas para aquelas que têm indicação precisa, ela é uma aliada, não é uma vilã. Então vamos tentar mudar um pouco a percepção em relação à utilização de medicações. Além do controle do colesterol, a gente precisa controlar todos os outros fatores de risco. Se você é sedentário, você precisa fazer exercício. Se você está acima do peso, você precisa perder peso, controlar a glicemia, controlar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, cessar o tabagismo. Se você é muito estressado, ansioso, você precisa controlar seu sistema emocional, o seu lado emocional, porque isso também impacta negativamente no aumento das doenças cardiovasculares. Quando a gente tem placas de gordura, seja no pescoço, ou seja até no coração, você precisa manter um equilíbrio, tanto físico quanto emocional e mental, para que não ocorra instabilizações dessas placas de gordura, e isso você está se expondo a risco. Então esse foi o primeiro exame, Doppler de carótidas e vertebrais. O segundo exame, que também tem um pouco de relação com o segundo, mas com o primeiro, que é o Doppler de carótidas, em relação ao AVC isquêmico, mas esse segundo exame é maior prevalência de ataque isquêmico hemorrágico, é a hipertensão arterial. Então, o exame para a gente prevenir a gente ter um ataque isquêmico, um acidente vascular hemorrágico, é a realização do mapa de 24 horas. É um exame que consegue avaliar como está a minha pressão nas 24 horas. É obrigatório fazer esse exame? Não. Você pode ir da sua casa fazer a avaliação na sua própria residência da sua pressão arterial. Se ela não estiver aí abaixo de 12/8, estiver acima disso, você pode estar aí pré-hipertenso ou hipertenso, você precisa controlar. Se você já tem diagnóstico de hipertensão e mesmo assim sua pressão fica aí acima de 13/8, você precisa otimizar o controle da sua pressão arterial para minimizar tanto o risco de acidente vascular hemorrágico quanto para risco de acidente vascular isquêmico. O controle da pressão arterial é fundamental, é uma das medidas primordiais para a manutenção da sua saúde, do coração, da sua saúde cardiovascular, reduzir risco de infarto, reduzir risco de AVC. Então, o controle da pressão arterial é fundamental.
Se você não tem acesso no mapa aí na sua casa, na sua cidade, você pode fazer esse controle residencial da pressão arterial, anotar num papel e levar seu médico. Ó, doutor, minha pressão está ficando desse jeito. Eu sempre falo para meus pacientes, 2 semanas antes de ter a consulta, faz essa monitorização da pressão arterial e leva para o seu médico. Isso vai facilitar muito a conduta, para saber se você está hipertenso ou não. Será que essa pressão foi só aqui no consultório ou essa pressão está boa fora daqui? Vai conseguir ter uma clareza de percepção de como é que está o controle da sua pressão arterial, seja você hipertenso ou não. Então, esses 2 exames são fundamentais, Doppler de carótidas e vertebrais e também um mapa de 24 horas para avaliação tanto da presença de placas de gordura quanto do controle da sua pressão arterial. A doutora tem vários outros exames para poder avaliar isso, sim. Os níveis de colesterol também é importante, o nível de glicemia, o seu condicionamento físico cardiovascular. Quanto pior seu condicionamento físico, maior seu risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, teste de esforço também é importante você ver os níveis do seu condicionamento físico, ver o comportamento da sua pressão durante o esforço. Tem o exame de avaliação do grau de enrijecimento vascular, que a gente até faz aqui na clínica, para saber qual a sua idade biológica, se você está tendo um envelhecimento acelerado ou não, e se você está com um risco aumentado com as doenças inerentes a uma idade mais antiga. Tem o Holter para saber se você tem arritmias, que isso pode também predispor a acidentes vasculares isquêmicos. Então, tem uma gama de exames que vão nos auxiliar a identificar o seu risco. Mas exame sozinho, ele não determina nada. O que a gente precisa saber é quem é você, sua história clínica, seus exames, seu exame físico, suas queixas, se tem presença ou não de sintomas. E assim, seu médico vai te direcionar quais são os melhores exames que você está precisando naquele momento para conseguir otimizar a sua saúde como um todo e principalmente sua saúde cardiovascular. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. Vocês já fizeram esse exame? Já fizeram Doppler de carótida? Tem placas? Já fizeram o mapa? Essa pressão está bem controlada? Deixa aqui nos comentários. Mande as dúvidas de vocês. Vamos interagir e compartilhe o conteúdo. Para que as pessoas tenham conhecimento de que ela é possível, sim, diminuir o risco de doenças cardiovasculares, prevenir as doenças, promover saúde e manter qualidade de vida. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever, ative as notificações e vamos compartilhar o conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem acesso, mais essa informação vai chegar na sua casa com maior relevância para impactar positivamente cada indivíduo que conseguir assistir esse vídeo, conseguir consumir, colocar em prática todas essas informações relevantes para a manutenção da saúde. Então, até o próximo vídeo, pessoal.